Só os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Poderia sentar, irmão. Irmão, nós sabemos que dentre as milhares de abordagens que os nossos pensamentos fazem a cada um de nós sabemos que apenas uma parte desses pensamentos eles vão naturalmente prosperar. Então a Bíblia está dizendo que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E eu tenho observado que é uma palavra que o próprio Deus nos ensina que existem muitas situações ao nosso redor e que fazem abordagens sobre nós todos os tempos. E nós devemos entender o seguinte: nós somos bombardeados por inúmeros pensamentos e nem sempre nós temos uma defesa espiritual que esteja a contento das nossas imunidades, ou seja, o nosso coração é levado para transitar em inúmeros pensamentos. E parece fácil se defender de tal coisa, mas não é. Porque são milhares de pensamentos. E alguns pensamentos agradam mais do que o outro, alguns pensamentos podem até mesmo nos fazer felizes no primeiro momento, ainda que as coisas não tenham se consolidado. Então Deus vem falando isso no meu coração, eu comecei a ver que o tesouro ele é construído conforme o pensamento que Deus nos dá, a oportunidade quando nós estamos na casa de Deus. Mas existem muitas coisas que você fica pensando que não deveria estar prosperando alguns dos pensamentos errôneos que nós vemos na palavra de Deus acerca de algumas ocorrências. Então, fica uma coisa muito, digamos assim, distante de uma conectividade de compreender aquele fato. Por exemplo, nós sabemos que Judas esteve com Jesus Cristo ao lado dele. E alguém vai dizer, mas como foi construído o pensamento de Judas de receber as 30 moedas, de beijar Jesus Cristo no rosto, e quando os discípulos viram aquilo, ele mais amor, está dando um beijo nele, mas não é um beijo de um pensamento que fosse da vontade de Deus, era um beijo de traição. Espiritualmente, o que eu quero dizer é que nós não temos controle se nós não estivermos debaixo da graça de Deus e entendermos, olha, irmãos, eu tenho vários pensamentos que eu considero com valores elevados, eu amo esse assunto, amo esse, mas o grande problema é que eu não tenho controle de amar mais a Deus do que aquelas próprias coisas que eu coloquei no meu amor, eu coloquei, que julgo que elas tenham valor. Judas, naturalmente, depois daquele momento, ele ficou incapacitado de voltar atrás, sabe? É muito comum você olhar um número, aí você vê um número negativo. Tudo que você quer dentro do objetivo de reverter é que aquele número negativo ele volte a ficar positivo. Só que tem no caso de Judas, ele não ficou positivo. Ele aumentou mais ainda, porque a queda de Judas começou lá atrás no coração dele, quando ninguém viu, e ele veio para frente e os discípulos disseram, não, você não estava junto com a gente aqui, você não viu o Salvador. Aí ele fica atônito, não, eu vou dar um beijo nele. Era um beijo de traição. O que Deus quer nos ajudar, irmãos, nesta manhã, nesta oração, é que nós temos que entender a centralização de Deus na nossa vida sobre todas as coisas. Porque em muitos momentos eu coloquei muitas coisas na minha vida que foram os pensamentos mais importantes e as coisas mais importantes para mim. Houve um tempo que eu gostava tanto de bicicleta, que você imaginar de bicicleta de speed, bicicleta de 29, eu andava de bicicleta noite e dia no Rio, quando nem tinha 29 não, mas 26 e bicicleta de speed. Eu conhecia todas as peças, marcas, fabricantes e tudo. A bicicleta estava no meu coração. Houve um tempo na minha vida que eu pescava tanto, que se eu não fosse à praia um dia, ter um contato com a areia, com o mar, jogar bola, correr, nadar, qualquer coisa, eu achava o mar a coisa mais importante da minha vida. Então, eu colocava aquilo no meu coração como coisa muito importante
em que, na verdade, Deus não era mais importante para mim, o mar era mais importante para mim, as coisas que eu fazia. Onde eu quero chegar, irmão? Eu quero dizer para os irmãos que tem coisas que a gente faz e a gente acha que elas não estão assim, agridem a Deus. Mas quando ele diz aqui, onde estiver o teu coração, ali estará o teu pensamento. Nesse texto em geral, ele está dizendo que nós não devemos acumular coisas no mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo são transitórias. É claro que é transitória, ou seja, a minha relação com Deus ela tem que estar em primeiro lugar. Só que tem que falar poeticamente, irmã Kelly, é fácil. Agora, viver isso não é uma coisa fácil. Então, hoje é um dia de oração e eu tenho visto muitas coisas transitar entre nós e nós, às vezes, não sabemos colocar a devida proporção maior de Deus. Ou seja, eu posso ter inúmeras ocupações, mas quem é maior na sua vida, realmente é maior, tem que ser a pessoa de Deus. Então, que Deus nos dê graça, é para entender, eu posso conviver com a minha mulher, com o meu filho, com o meu casamento, com o meu trabalho, eu posso gostar do meu trabalho, mas eu não posso colocar o meu trabalho como uma coisa que seja a coisa mais digna para mim, que Deus fique menor. Isso não é uma coisa fácil de nós equilibrarmos. É algo que você tem que olhar para você realmente e dizer, olha, esse assunto é maior na minha vida. Eu coloquei vários assuntos na minha vida e vi na vida de várias pessoas que o filho era muito maior do que Deus. Eu já vi pessoas, inclusive eu conheço pessoas, que o cachorro dela é maior do que Deus. Não estou falando. Estou falando que aquele cachorro ocupa um dia inteiro na vida dele. Eu vejo isso. O cachorro tem a caminha, o cachorro vai no médico, o cachorro tem diabetes, o cachorro tem um plano de saúde, o cachorro tem tudo. E essa pessoa fica ocupada com esse cachorro. Eu já vi pessoas com outras conotações de que o coração dela foi colocado em outras coisas. Na nossa vida espiritual, isso dentro da igreja e fora da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. O alvo é nós entendermos que a nossa comunhão com Deus, por que é importante colocar Deus? Porque essa minha comunhão com Deus vai fazer com que seja um bem, um tesouro perpétuo. Então, quando eu entendo que vem para a oração, eu entendo que tem muitas coisas ao nosso redor. Cada um de nós temos nossas ocupações. Mas eu entendo uma coisa: de tudo que eu tenho, seja a igreja, seja os bancos, seja o carro, seja a mulher, o casamento, o filho, o trabalho, uma coisa não vai, de maneira nenhuma, se perder, que é a nossa comunhão com Deus. Parece óbvio, sabe, no primeiro momento, mas quando você vai no sepultamento, você vê aquela pessoa que teve tantos bens, que teve tanta influência, supostamente influência na terra, ela vai de mãos vazias, irmã. Acabou. Então aquilo que até então tinha tanta importância e na vida dela e foi colocado no seu coração como seu tesouro, aquilo se esvaiu-se como nada. Mas a nossa comunhão com Deus deve ser revitalizada, deve ser, sabe, uma vida de reverência em Deus, porque tudo pode acabar, mas a minha comunhão com Deus não pode acabar. E como é que eu, na verdade, dou prosseguimento? Porque quando eu entendo que as coisas celestiais, as coisas espirituais, elas têm um valor maior do que as coisas temporais, eu começo a juntar tesouro nos céus, porque eu vi muita gente que eu batizei, e hoje, essa semana agora, 2 dias atrás, alguém que eu batizei e desviou, nunca mais se levantou, chegou assim: boa noite, pastor. Eu falei: boa noite. E aí, você está tudo bem? A pessoa não falou mais nada. E aí eu vi a foto da pessoa, a pessoa desmontou, não é mais aquela pessoa. E o que fez ela desmontar? Aonde estiver o teu tesouro, o coração dele não estava em Cristo. Então, ou ele ou ela vão desmontar. Eu já vi pessoas aqui, não muito tempo atrás, que elas colocaram outra coisa no coração delas. E aí o que acontece? A própria natureza divina, ela dá a obrigatoriedade: olha, você tem que amar a Deus, amar o teu próximo. As coisas espirituais, elas são mais sólidas do que as coisas temporais. Então, o que eu entendo? Quando eu vejo um homem natural, eu estou vendo que ele está em direção ao sonho, que é uma
uma loucura, um delírio, aquilo vai acabar. Mas quando eu vejo um homem espiritual, eu vejo que ele cai em direção a Deus. Então, esse domingo de hoje, na nossa vida, é um domingo especial. E por que eu digo isso? Porque o coração do homem, que você vê esses milhares de pessoas no mundo, na igreja, elas colocaram o coração naquilo que muitas das vezes você fala, olha, ela está ocupada. Não, ela está colocando o coração naquilo que não é nada. Aparentemente traz uma satisfação. Mas nós estamos hoje com um devido entendimento. Olha, você tem certeza, irmã Kelly? Você tem certeza, irmã Rosa, que você está no caminho? Eu tenho. Por quê? Porque eu estou indo em direção a colocar o meu coração nas coisas espirituais. Aleluia! Estou juntando o tesouro no céu. Porque o que está ao redor do Osmar, ao redor do pastor, ao redor da Almina, é tudo transitório. Aparentemente nós falamos, mas não com uma fala poética, uma fala romântica, filosófica. Não, não. É tudo transitório. E o que Deus quer nos alertar é que, em muitas ocasiões, uma palavra como essa, ela não é levada a sério como deve ser levada. E nós vemos que alguém pode falar, olha, eu amo canoagem. Mas aí alguém vai dizer, o que tem de errado? Não tem nada de errado em fazer canoagem, não tem nada de errado em você fazer o seu crossfit, o seu esporte. Mas o que tem de errado? Quando isso passa a ser, sabe, algo maior do que Deus. Então aquilo que é algo maior do que Deus é aquilo que você ama, é aquilo que você valoriza, sempre. E se Deus não tem esse real valor, e se você não tem esse real afeto, é porque aquela canoagem, ou aquela academia, ou aquele crossfit é maior do que Deus. Por quê? Porque a pessoa vai 3 vezes na academia, irmão mesmo. E não vê nada de errado. De manhã eu vou para a academia, de tarde eu vou e de noite, tá? 3 vezes. Quando alguém diz que veio orar de manhã na igreja, de noite, você é fanático. Então eu sou fanático, irmãos, porque eu estou falando de Deus, mas eu não sou fanático se eu passar o dia todo no clube de dança, ou passar o dia todo no esporte, ou ir 3 vezes na academia. Então o que Deus quer trazer uma elucidação é que o nosso coração, sabe, quando ele está dentro do nosso tesouro, ele ama mais aquela coisa, ele gosta mais daquela coisa, se dedica mais àquela coisa. Não é o fato do pensamento de Deus navegar na tua mente como coisa pequena, que você ama a Deus, porque tudo aquilo que você ama, sabe, que você valoriza, que te dá afeto, aquilo é o que é de mais importante na sua vida. E Deus quer requerer de nós que, se realmente nós amamos a Deus, nós temos que colocar nos nossos corações as coisas celestiais, a comunhão com Deus, as coisas espirituais, para que nós tenhamos o desejo de orar, mas orar com convicção, porque isso aqui é o mais importante que eu tenho. O resto não, o resto é importante, mas não tão importante como uma comunhão com Deus. Nós possamos orar nesta manhã com a devida convicção. Amém? Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.